Muito bem, chegamos então à aula 2 sobre reprogramação mental, ou podemos chamar também de mudança de paradigma. Eu estou muito feliz aqui de estar lhe entregando essas informações, informações extremamente valiosas que vão contribuir muito com o crescimento, primeiramente da sua pessoa e depois com a transformação de sua vida. Então, estou muito empolgado aqui, espero que também você esteja entusiasmado, entusiasmada, esperando aí o decorrer das nossas aulas e que você possa também assistir a esses vídeos mais de uma vez. Eu sei que são vídeos longos, mas é uma dedicação que você vai ter para que você mude a sua vida. Não é simplesmente um vídeo para você assistir e perder o seu tempo. Não, você está investindo em si mesmo e na sua própria vida, na sua mudança de vida. Tá? Então, muito importante que você assista esses vídeos mais de uma vez e preste muita atenção, porque em alguns momentos eu vou estar aqui lhe explicando essas informações e você vai começar a pensar, a viajar, e aí você vai perder um pouquinho daquela ideia que eu estava comentando. Então, por isso é muito importante que você assista de novo e de novo, tá bom? Mas antes de nós começarmos aí a nossa aula sobre reprogramação mental, preciso de fazer uma pergunta. Você fez os exercícios da última aula? Você fez os exercícios que eu te passei na última aula? É muito importante que você faça os exercícios, porque os exercícios é o momento que você coloca em prática o conhecimento. E lembra, o entendimento é adquirido através do estudo e da prática. Então é muito importante que você faça os exercícios. Fazer os exercícios é tomar uma nova ação, é sair da zona de conforto, é não deixar que os seus paradigmas lhe controlem, tá? Então é muito importante que você faça. E agora sim, então, vamos iniciar a nossa aula. E para que comecemos bem, precisamos entender dois conceitos aqui antes de começar o conteúdo. O primeiro conceito é programação mental e o segundo conceito é reprogramação mental. Só vamos conseguir entender o conteúdo a partir do entendimento desses dois conceitos, tá? E sem muita enrolação, já vamos entrar aí na explicação. E o que é, então, uma programação mental? Eu quero que fique claro que eu vou explicar aqui de um jeito muito simples, tá? Há muito mais a ser entendido. Mas para que não fique muito complexo e você perca o interesse nessa aula, eu vou explicar de uma maneira bem sucinta, tá? É, uma programação mental são informações que colocaram em sua mente. Como que colocar essas informações em minha mente? Através dos seus 5 sentidos. E quando que essas informações chegaram até a sua mente? Quando você ainda era uma criança. Quando você era criança, a sua mente era aberta. E tudo de informação que chegou até a sua mente naquela idade ficou fixo em sua mente e se tornou as suas verdades. Hoje você tem um sistema de crença. Você acredita em determinadas coisas. E essas coisas que você acredita foram colocadas em sua mente por outras pessoas. Tá? Muito importante que você entenda isso. E tudo, exatamente tudo o que você faz hoje em sua vida é igual a essas ideias que colocaram em sua mente. Você não faz nada além daquilo que colocar em sua mente como verdade. Que você é capaz de fazer, que você pode fazer, ou que você merece fazer. Vou te dar alguns exemplos para que fique mais claro. A comida que você come hoje, alguém disse para você que esse era o tipo de comida que nós comemos. E você come isso até hoje. Eu, por exemplo, eu gosto muito da comida típica que nós temos, arroz, feijão, legumes. E é engraçado porque quando eu tento comer um tipo de comida diferente, por exemplo, comida japonesa,
eu tenho, assim, uma dificuldade extrema em aceitar o gosto. Por quê? Porque o meu sentido do paladar, ele tem uma programação mental de coisas que eu comia quando eu era criança. Então, é muito mais fácil eu aceitar aquilo que eu já conheço do que algo diferente do que eu estou acostumado, tá? Um outro exemplo aqui meio bobo, mas que acontece muito, principalmente no nosso Brasil, é o time de futebol que você torce. Se você torce para algum time de futebol, eu não torço mais hoje. Mas provavelmente não foi você quem escolheu esse time para torcer. Alguém disse para você que esse era o melhor time para se torcer. E hoje eu vejo muitas pessoas defendendo equipes, clubes de futebol com unhas e dentes, às vezes chegando a brigar com amigos, a partir para agressão física, tudo porque está defendendo uma ideia que foi colocada em sua mente e que muitas vezes não é verdade. Tá? Então, acho que dois exemplos aí que para ficar um pouquinho mais claro. E tudo, exatamente tudo que você faz, existe uma programação mental para ser executada. Comer, tomar banho, vestir roupa, falar, escrever, dirigir, tudo, tudo, tá? Mas essas duas coisas que eu usei como exemplo, a comida que você come e o time de futebol que você torce, essas coisas não vão influenciar em muito a sua vida. Talvez um pouquinho, né? Mas a forma como você pensa sobre Deus, sobre dinheiro, sobre saúde, sobre relacionamentos, sobre trabalho e principalmente sobre si mesmo, a sua autoimagem, isso impacta muito a sua vida. Muito, muito. As circunstâncias que a sua vida se encontra hoje, as causas dessas circunstâncias, é o que você pensa a respeito dessas coisas que eu acabei de te dizer, sobre Deus, sobre dinheiro, sobre trabalho, sobre saúde, sobre relacionamento, sobre si mesmo. E para todas essas áreas que eu citei, você tem uma programação mental de verdades a respeito sobre esses assuntos. E isso sim impacta em muito a sua vida, tá? E o segundo conceito, então, é o que é uma reprogramação mental? Agora que a gente já entendeu o que é uma programação mental, vamos entender o conceito do que é uma reprogramação mental. E da mesma forma, de um jeito bem simples, uma reprogramação mental é questionar essas verdades que colocaram em sua mente. Você precisa começar a questionar essas verdades, porque parece ser verdade, mas é verdade apenas na sua mente, porque você acredita, tá? Então, comece a questionar essas verdades e colocar no lugar dessas verdades uma nova programação mental, novas verdades, novas ideias, ideias que têm o poder e a capacidade para transformar a sua vida. Algo que já foi testado, comprovado e aplicado por outras pessoas que saíram do absoluto zero e hoje têm uma vida extraordinária, porque passaram por esse processo, perdão, de mudança de programação mental, mudança de mentalidade, mudança de paradigma, tá? E, porém, aqui existe uma certa dificuldade. Por que que existe uma certa dificuldade? Porque a partir do momento que eu já tenho uma programação mental instalada em minha mente, quando eu for colocar uma nova programação mental, aquela programação mental original, ela vai lutar, ela não vai querer sair dali. Eu já fui programado agora, eu não preciso de uma nova programação, eu preciso executar o que foi programado. Mas se aquilo que está programado está me levando para um lugar que não é bom, para resultados que eu não gosto, a saída é mudar, tá? É mudar. Mas vai ter esse conflito interno. E somente pelo meio do entendimento do que está acontecendo
e da persistência em pensar dessa nova forma é que você vai conseguir gerar essa mudança interna. Então, existe um processo que deve acontecer com você, tá? E eu acredito que deu para entender um pouco sobre esses dois conceitos importantíssimos, tá? Guarde muito bem essa frase em sua mente. Se for possível, pegue uma folha grande, escreva, cole aí na parede aí do seu quarto, de um lugar onde você consegue ver, para que você reflita sobre essa frase todos os dias, todos os dias. Pense sobre ela e reflita, tá? No caso, eu vou usar a minha, mas aí eu estarei me referindo à sua, tá? A minha programação mental tem total controle sobre as minhas decisões e os meus comportamentos habituais. A minha programação mental tem total controle sobre as minhas decisões e os meus comportamentos habituais. Tudo que eu faço hoje é um comportamento habitual. Eu estou habituado a me comportar dessa forma. E a minha programação mental é que tem controle sobre o que eu decido e sobre o que eu faço. Porque eu só faço alguma coisa a partir do momento que eu decido. Ah, estou com sede, então eu decidi que eu vou lá buscar água. Então eu tomo uma decisão para que depois eu tome uma ação. Mas quem está direcionando essa ação é a programação mental que está em sua mente, tá? Para que fique guardada essa frase e você reflita sobre ela todos os dias. Pense, tá? Vai te dar um salto gigantesco aí. E as decisões e os comportamentos que você já tem hoje, eles já te mostraram quais os resultados que você pode conseguir com esse tipo de ideia. Não vai além disso, não adianta. Só vai gerar os resultados do que foi programado para fazer. Acredite em mim, cara. Você vai começa a perceber isso na sua vida, tome consciência, comece a olhar há quanto tempo você tem os mesmos resultados que tem. E mesmo que muda de ambiente, segue tendo os mesmos resultados. Você precisa despertar, acordar para essa verdade, que você é um robozinho, você é programadinho para fazer sempre as mesmas coisas. Sempre, tá? E eu acho que agora você já conseguiu entender a importância que é mudar a programação mental. Porque se eu quero ter novos resultados e a minha mente está programada para ter um resultado que eu não gosto, então eu só vou conseguir ter um novo resultado se eu mudar a minha programação mental, certo? E aqui eu vou dar um exemplo prático, prático agora aqui para você, tá? Imagine que você é um professor, você dá aulas de português há mais de 10 anos em colégios públicos, particulares, enfim, dá aula onde você quiser. Todos os seus pensamentos e comportamentos são iguais todos os dias. Você já tem uma forma automática de fazer as coisas, de organizar, de planejar, de avaliar, de executar. Você está programado para ser um professor, dar suas aulas e ganhar o seu salário X, certo? Pense, já faz isso há 10 anos. É muito tempo. Todos os dias a mesma coisa. E você começa a estudar aí esse assunto, essas informações, e você sente lá no fundo do seu coração um desejo. Lembra lá o desejo ardente? E agora você quer ser dono do seu próprio negócio. Você sente o desejo de ser empresário, ser dono do próprio negócio. Não quero mais ser professor, estou cansado. E para que você se torne esse empresário, você tem que mudar aquilo que você pensa e faz todos os dias. Isso é meio óbvio, não é? Porque se eu continuar fazendo o que eu faço todos os dias, eu continuarei sendo um professor. Se eu quero ser um empresário, eu tenho que mudar aquilo que eu penso e aquilo que eu faço todos os dias. Ponto. Porém, você está programado para ser um professor. É muito fácil ser professor. Você já faz isso há 10 anos.
Muitas vezes você está fazendo as coisas e pensando, certo? Conversando, a mesma coisa com você está tão acostumado a dirigir, que às vezes você está dirigindo aqui, mas você está curtindo o som, você está conversando com a pessoa do teu lado, você está no piloto automático, tá? E sem uma reprogramação mental, vai ser muito difícil você superar a sua antiga programação, porque você não vai se sentir capaz de se tornar essa nova pessoa. Vai surgir dúvida, vai surgir medo em sua mente, e você vai voltar para a sua antiga vida de professor. Você vai começar a pensar, a tomar ações, estudar, mas aí chega um ponto que é muito mais fácil ser professor, você tem dúvida se eu sou capaz, se eu consigo, e aí você começa a voltar para a sua antiga vida. E aí você simplesmente abandona essa ideia de se tornar um empresário, dono do próprio negócio. E aí, na sua mente, é como se você escutasse assim, ufa, agora eu estou em paz. Agora eu estou na minha zona de conforto. E a sua mente te traz, a sua programação te leva sempre para o mesmo resultado. Se você entender só isso aqui que eu estou te explicando agora, a sua vida já muda. Que você começa a tomar consciência de que você é um robozinho para fazer sempre as mesmas coisas. Isso também é chamado de psicocibernética, tá? Psicocibernética. Dentro do método que eu aplico, que eu ensino para construir uma vida de sucesso, aprendemos sobre psicocibernética e qual é a solução para usar a psicocibernética a nosso favor, tá? Então, se você quer saber mais aí do nosso método, da minha mentoria, deixe aí nos comentários que nós vamos te enviar o link. E você lembra dos 3 fatores que nós conversamos na aula passada? Então, eu vou refrescar um pouquinho a sua memória. Tomada de consciência, desejo ardente e superar o medo. Lembra? Lembrou, né? Se não lembrou, então volta lá e assiste a primeira aula de expansão da consciência de novo. É importante. E é exatamente isso que está acontecendo em sua vida agora. Na vida do exemplo ali que nós estamos dando do professor, lembra? Ele está lá com desejo e tal, e aí vem o medo, e aí não tem o entendimento, ele não consegue superar e ele abandona aquela nova ideia. Agora você está ciente que você foi programado para ser a pessoa que você é. No nosso caso aqui, um professor. Mas você sente o desejo de ser uma nova pessoa, que no nosso caso aqui é um empresário. Mas lembra, tem que ser um desejo ardente, uma ideia fixa, algo que você não teria escolha a não ser se tornar essa nova pessoa. Porque quando você deixa escolhas, brechas, você acaba escapando por elas. Então, não, determine que você não tem escolha além dessa opção e que você vai conseguir. Mas você precisa ter o conhecimento certo, porque senão é querer entrar num rio sem saber nadar, tá? Vai se afogar. Então, quando você pensa em se tornar uma nova pessoa, uma nova profissão, vai começar a surgir a dúvida e o medo. Porque na sua mente, você ainda não se sente capaz, você não consegue se ver sendo aquela nova pessoa. Porque você nunca fez aquilo. Então, né, como que eu vou me ver se eu nunca fiz aquilo? Você nunca fez nada do que um empresário faz. Mas você pode aprender a fazer. Porém, você só vai aprender a fazer se você superar primeiro este medo que está em sua mente, de que será que eu sou capaz? Lógico que você é capaz, mas você vai ter que se preparar para isso. Você tem que se preparar, cara. Assim é para tudo na vida. A gente tem que se preparar, mas muitas vezes nós não queremos ter o trabalho de se preparar. É cansativo, é tedioso, exige tempo, dedicação, força de vontade.
Mas eu acredito, na minha visão, que é muito mais fácil se dedicar para se tornar a pessoa que eu desejo do que viver uma vida frustrante. Uma vida que eu não gosto, uma vida de lamentações e dificuldades, tá? E aí que entra o segundo passo do método do sucesso, a reprogramação mental ou a mudança de paradigma. Primeiro, você precisa saber o que você quer em sua vida, que é o exercício que eu te passei na aula passada. Pense sobre a sua vida hoje e a sua vida desejada. Você tem que ter clareza, lembra? Tem que ter clareza. E agora que você já sabe o que você quer, você precisa ver em sua mente você vivendo essa nova vida. Precisa usar a imaginação, essa faculdade mental incrível, esse dom que Deus te deu. O dom que Deus usou para criar todas as coisas. Imagine o tanto de variedade de árvores que existem no mundo. Sabe de onde surgiu toda essa variedade? Da capacidade de imaginar, da inteligência proveniente da imaginação. Então use-a, use-a. Você tem essa capacidade, não tem? Use, tá? Então você precisa se ver vivendo a realidade desejada, para que você gere no seu corpo um sentimento, a emoção. O sentimento é o segredo. Você precisa sentir no seu corpo o que você sentirá quando aquela realidade já for real. Então, pense como você vai se sentir quando você for um empresário. Eu vou me sentir foda pra caramba. É isso que você tem que sentir enquanto você se vê sendo um empresário na sua mente primeiro. Porque você está criando um teatro. Está se preparando mentalmente para que depois você haja no mundo físico. É surreal. Surreal isso que eu estou te ensinando. Eu estou te ensinando de graça. Mas tem muito mais, tá? Aqui uma citação do nosso querido autor Raymond Holliwell. Uma vida em avanço é que é a verdadeira vida. Essa é a vida que Deus planejou para o homem. Uma vida em avanço. Avançar todos os dias, se tornando uma pessoa melhor, se tornando uma pessoa mais consciente, se tornando uma pessoa mais bem-sucedida, se tornando uma pessoa mais amorosa. Terá falhas? Terá muitas falhas. Muitas. Mas é importante tomar consciência das falhas para que eu sirva para que eu use essa experiência e vá para uma próxima mais preparado. Mais preparado. E lembrando que nós estamos trabalhando um pouquinho do conteúdo, um pouquinho de leis do universo, eu estou colocando tudo aí do que eu tenho de conhecimento em um roteirozinho, mas assim, de uma forma bem superficial, só para que eu desperte esse desejo em sua mente, mas que já são informações que podem te impactar hoje, se você prestar atenção e aplicá-las, observá-las em sua vida, tá? E como nós aprendemos na aula passada, a lei do pensamento é começar o processo. E agora nós vamos para a segunda lei. E a segunda lei é a lei dos recursos. E eu amo essa lei. Eu amo ela. Essa lei, ela é sensacional. E essa lei vai te ajudar a descobrir, entender, na verdade, descobrir ou entender quem é Deus de verdade. Que eu digo eu, no caso, eu sempre tive uma ideia muito diferente de Deus. Eu achava que Deus era como nós humanos, porque nós vemos uma imagem, um quadro dele lá, bonitinho. Mas aquele não é Deus. Aquele é o Deus que quiseram que nós acreditamos. Deus é a fonte de nossa substância.
Talvez essa afirmação para você, você escute e fala, poxa, o que que esse cara está falando? Nada a ver. Deus é a fonte da nossa substância. Mas se você se aprofundar no entendimento, você vai perceber que essa é a afirmação mais real que existe. Eu vou te explicar um pouquinho sobre ela. Para você entender que Deus é a fonte da nossa substância, nós vamos precisar expandir a nossa consciência para compreendermos que tudo que existe no universo é formado de energia. Energia. Estudos científicos já comprovaram que o nosso universo não é material. Esse copo aqui, ele parece ser material, mas não, ele é feito de átomos. E os átomos são constituídos de energias, prótons, elétrons, e tem mais algumas partículas ali dentro, tá? E Deus é a própria energia. É essa inteligência que criou todas as coisas. Todo este universo que mantém tudo entrelaçado, tudo em ordem. Por isso que as estrelas seguem sempre a mesma ordem, o mesmo posicionamento. O rio sempre corre na mesma direção. As estações do ano vem e volta e elas estão sempre na mesma ordem. Lógico que o nosso clima está hoje em dia um pouquinho bagunçado, né? Alguns efeitos aí do homem, mas os pássaros na natureza eles estão sempre em ordem. A única vida que está bagunçada é a do ser humano, porque o ser humano não busca o entendimento de onde ele está, de onde ele vive, de quem ele é. E o homem, ele possui o dom de criar através da sua mente. Por isso que nós criamos máquinas, carros, aviões, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, criamos todo tipo de coisa. Nós temos esse dom de criar. Não concorda comigo? E você tem isso dentro de você. Só que você precisa despertar isso, começar a usar isso. Porém, aqui existe uma grande barreira que vai separar aqueles que conseguem evoluir e chegar ao sucesso daqueles que não vão se dispor e vão viver na dificuldade. Porque na vida não tem meio termo. Ou você está crescendo, ou você está decrescendo, ou você está caindo. Você nunca vai ficar estagnado no mesmo ponto. Ou você trabalha todos os dias para crescer, ou todos os dias você está regredindo, tá? E a barreira é essa. Você precisa primeiro acreditar para ver. Como assim? Você precisa acreditar para depois ver na realidade. Hoje as pessoas, hoje as pessoas elas só acreditam vendo. Ah, eu só acredito vendo. Então, ela só está usando o seu sentido físico, o seu olhar. Eu só acredito no que meus olhos podem ver. Só que aí eu te pergunto, você já viu o vento? Já viu o vento? Não. Você acredita no vento? Eu acredito, porque eu posso senti-lo, mas eu não posso vê-lo. Então, existem muitas coisas que nós não podemos ver, mas que são reais. E eu preciso primeiro entender para acreditar nessas coisas. Aí, tudo que eu vou ter em minha mente como verdade, eu vou ver no mundo físico. Isso é percepção. Percepção, tá? E você está usando a todo instante a sua percepção para que você... Como que eu posso colocar? Deixa eu pensar na palavra aqui. Para que você dê sentido às experiências que você vive. A tua percepção é o filtro do que você vê e do que você entende. Acho que aqui deu para ficar um pouco mais claro.
A grande maioria da população hoje vive com base somente nos nossos cinco sentidos, que eu vejo, que eu escuto, que eu toco, que eu cheiro, que eu degusto, sinto gosto. E os nossos sentidos, eles são limitados. É muito superficial viver com base nos cinco sentidos. E um exemplo aqui que eu vou usar, para que fique um pouquinho mais claro, é: se eu olho para uma dessas árvores apenas com os meus cinco sentidos, eu vou ver um negócio ali físico, né? Dependendo da estrutura da árvore, uma árvore grande, tal, tudo mais. Mas eu não vou conseguir acreditar, aceitar o fato de que essa árvore é constituída de energia. São pequenos átomos que vão se juntando e que formam a matéria, que mantém essa matéria unida e dá forma àquilo que eu vejo. E essa energia, ela é inteligente, ela não é inteligente, ela é muito inteligente, porque pensa, ela criou a árvore. E ela usa raízes para que mantenha essa árvore viva, para que essa árvore gere folhas, para que transforme o gás carbônico em oxigênio, para que nós podemos respirar. E além disso, ela ainda dá frutos para que nós podemos nos alimentar. Olha a capacidade, a inteligência por trás disso. Só que se eu apenas olho com os meus sentidos físicos, eu apenas vejo o objeto. E ela é muito mais que o objeto. Essa energia inteligente que criou tudo, ela pensa. Ela é o próprio Deus. Você percebe o quanto o ser humano precisa expandir a sua mente, a sua consciência, o seu entendimento? Cara, é muito massa essas ideias. Quando eu comecei a aprender isso, eu tive um tempo que eu fiquei meio piradão, mas passou já. Agora eu tenho foco, eu gerei um entendimento e todo dia eu busco observar essas coisas em minha vida, para que cada vez mais eu me aprofunde nesse entendimento, tá? E para que nós expandimos a nossa mente, começamos a ter esse olhar mais profundo em relação ao nosso universo, à nossa realidade, em relação à forma como nós interagimos com este universo vivo, nós devemos usar para isso as nossas faculdades mentais. Elas vão servir para que nós possamos a enxergar esse novo mundo. E as faculdades mentais são os seis sentidos do espírito. Nós temos os sentidos do corpo, mas nós temos também sentidos do espírito, dessa energia que dá a vida para este corpo. E como você lembra da aula passada, nós não somos o corpo. Nós somos seres espirituais vivendo experiências físicas. O dia que você aceitar essa verdade, você se torna um ser de uma outra consciência. Mas não é fácil, não é fácil aceitar isso. E as faculdades mentais são razão, memória, imaginação, percepção, intuição e força de vontade. Essas são as seis faculdades mentais, dons que Deus te deu para que você possa criar uma vida extraordinária. E você usa elas o tempo todo. Porém, talvez você não tenha consciência de que essas coisas que você tem em sua mente são faculdades mentais, são dons que Deus te deu para construir uma vida de sucesso. E é fundamental o uso correto das faculdades se você quer ter sucesso em sua vida. Lembra, eu acabei de dizer, você usa elas, mas você está usando de uma forma inconsciente. Então você precisa buscar o entendimento de como usá-las da forma correta, tá? Mas vamos voltar um pouquinho lá na lei do recurso.
A lei diz que só existem recursos. E os recursos são ilimitados, abundantes, infinitos, porque Deus, essa energia que criou todas as coisas, está sempre criando mais e mais recursos. Porém, com um detalhe, conforme a demanda do homem. Deus não tinha matéria-prima para criar as coisas, então ele usou a ele mesmo para criar todas as coisas. E ele é infinito, ele é onipotente, onipresente, onisciente. Então, não tem como ser limitado. Não tem como. E para que fique clara essa questão da demanda, eu vou usar mais uma citação do livro, tá? Quando o homem demandou uma forma nova de viajar, uma forma mais rápida, uma forma mais confortável e mais luxuosa, a necessidade deu ao homem uma ideia. E qual ideia é essa? O carro, os aviões, os ônibus, os trens, os submarinos, os navios. Então, a demanda, a necessidade fez com que o homem pensasse a respeito de formas para que se viajasse mais rápido, com mais conforto e com mais luxo. E hoje, nós não conseguimos viver a vida sem esses meios de transporte. Mas somente quando o homem demandou, essas ideias estavam ali. Porque essas ideias já eram possíveis, mas o homem nunca tinha sentido essa necessidade. Então, pode ser que a sua vida hoje não saia da onde ela está, porque você não demanda coisas novas, você não sente necessidade, e principalmente você não usa a sua capacidade de pensar para ter ideias de como tornar a sua vida melhor. Ninguém vai bater na sua porta e alô, olha lá, a vida que você está esperando. Não vai acontecer, tá? E estamos quase encerrando aqui, tá? Mas um exercício novamente. Toda aula, possivelmente, eu vou trazer exercícios para você. Porque não basta apenas você sentar a bunda na cadeira e assistir. Você precisa agir, tomar novas decisões, fazer coisas novas. Tá? Então, o exercício é: comece a perceber no seu dia a dia como a abundância está ao seu redor. Perceba, hoje eu consigo perceber a abundância a todo instante. Todo instante, todo instante. Eu fico consciente dessa abundância. Simplesmente de olhar para minha mão e imaginar que tem milhões de células aqui em cada tecido, meu músculo, minhas veias, o meu sangue, a minha pele. É abundância em todo lugar, todo lugar. Então, é preciso que você olhe para as árvores, para as nuvens, para a natureza e perceba a abundância, para que a sua mente comece a ficar preenchida dessa nova visão de que só existem recursos e os recursos são infinitos. Porque quando eu penso na minha vida, eu acabo usando o meu conceito do que é possível se ter. Você pode ter tudo. Então, eu não deixo a minha mente me limitar, mas logo, é muito lógico, é muito mais fácil eu colocar algo que está próximo do que algo muito distante. Por exemplo, é muito mais fácil eu colocar que eu vou ganhar 10 mil por mês do que 1 bilhão por mês. Não é que você não possa ganhar 1 bilhão, mas é muito mais fácil acreditar em ganhar 10 primeiro, depois ganhar 20, 50, 100, até chegar lá, do que 1 bilhão de uma vez, tá? Então, é importante que você comece a perceber a abundância no seu dia a dia, na natureza, nas coisas ao seu redor. E para que você reprograme a sua mente, você precisa todos os dias ler a vida que você deseja, se ver vivendo aquela vida, sentir o sentimento
o mesmo sentimento que você sentirá quando você conquistar aquelas coisas. Repetição de afirmações. Escolha algumas afirmações e repita para você todos os dias, mas precisa repetir de uma forma que gere o sentimento ao se afirmar. Hoje eu estou me preparando para ser o melhor mentor de desenvolvimento pessoal do Brasil. E eu afirmo para isso para mim todos os dias. Até gerar o sentimento. Aí quando eu gero o sentimento, eu passo para outra crença que eu quero instalar em minha mente. Mas para isso você precisa ter clareza do seu objetivo e se ver mentalmente desfrutando dessa vida. E gerar a emoção para que essa ideia, essa imagem que você tem chegue ao seu subconsciente. Porque tudo que está no subconsciente eu tenho a tendência de manifestar. Simples assim. Só uma observaçãozinha, um atalhozinho de mentor. A repetição de preferência tem que ser logo que você acorda ou antes de você dormir. Por quê? São dois momentos que o seu cérebro está vibrando numa frequência baixa. Então, a tua mente está mais suscetível a essas informações. A sua mente analítica, ela ainda não está acordada, esperta, esperando para comparar. Não, a minha mente está mais tranquila, está mais calma, está mais aberta, está na mesma frequência que a sua mente estava quando você era criança e a sua mente foi programada. Então, lembre-se disso, tá? E para que a gente feche aqui uma chave de ouro, mais uma citação do livro, aonde o autor diz: o homem é capaz apenas de desfrutar daquilo que a sua consciência percebe. Então, se a sua consciência não percebe a quantidade de oportunidades que você tem para mudar a sua vida, você não vai conseguir. Isso é reprogramação mental. Isso é mudança de paradigma. Encerramos aqui hoje a nossa aula. Espero que você assista essa aula de novo, de novo, de novo. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. Se você tem interesse em dar próximos passos para entrar em mentorias, deixe o seu comentário que a nossa equipe vai entrar em contato com você, tá? Então, até a nossa próxima aula e até mais.